internet, enfim, reportagens, mas será que isso me dá a segurança suficiente para seguir, né? Uma avaliação que o comunicador deve fazer nesse momento. Reorienta pensamentos ou conceitos a respeito de um problema. Aí eu trago de novo para vocês, que a gente trabalhou um pouquinho na última aula, esse conceito das variáveis, né, que constitui uma organização. Então, o que de fato é importante eu pensar num contexto maior da organização. Então, assim, qual é o meu negócio, o que tem do meu negócio, o que eu faço de fato, qual é a proposta do meu negócio. Isso é extremamente relevante. Pensar nas pessoas que estão, que formam minha organização, pensar que a organização é um organismo vivo, porque as pessoas mudam, o que dá certo hoje não dá certo amanhã. E aí, em cima dessa questão de pessoas, se faz necessário que a gente também pense num plano de carreira, pense numa qualidade de trabalho, pense em treinamento, em qualificação profissional, né? O quanto eu posso exigir dessa pessoa, em que momento eu posso exigir, mas quais são as minhas contrapartidas e assim por diante. Estrutura é importantíssimo, né? E aí estrutura entra todos os tipos de recursos, seja recursos financeiros, seja recursos materiais ou seja recursos de infraestrutura. O que eu tenho para oferecer internamente que eu sou diferente dos meus concorrentes e assim por diante. Ambiente, em que ambiente que eu estou trabalhando nesse momento, né? Se é um ambiente que está enfrentando a questão de coronavírus, né? Do Covid, o quanto eu preciso estar atento a essas questões externas que podem influenciar meu ambiente. E aqui, quando eu falo ambiente, entra duas coisinhas bem importantes, né, que a gente tem debatido no passado aí das nossas aulas, que são as questões de cultura organizacional e clima organizacional, né? Tanto falado pela área das relações públicas, a gente precisa se concentrar um pouco mais nisso, que pode fazer a total diferença, né? Principalmente quando a gente está falando de motivação dos funcionários e assim por diante. Tecnologia, que o Manuel Marcondes coloca como um ponto essencial, né? O quanto eu estou atento a essas tecnologias, o quanto a minha organização é tecnológica, o quanto em um momento, talvez de uma situação de emergência, a tecnologia possa suprir algumas dificuldades. E por último, as tarefas que eu desenvolvo em todos os dias, né? Quais são essas etapas, quais são esses fluxos existentes nos diversos setores da minha empresa. Aí passando, trago a situação do consumidor, né? Que é um componente ligado ao marketing, como o professor Dr. Manuel Marcondes traz, né? Que na verdade ele é o alvo, então é importante que as relações públicas pensem no negócio como um negócio que precisa ser lucrativo mesmo, de alto rendimento. E a gente já debateu essas perspectivas, mas eu queria mais uma vez que vocês possam fazer essa reflexão nessa composição mercadológica, porque cada vez mais as relações públicas precisam resultar em lucratividade para a organização, para que tenha o seu reconhecimento de fato e de direito. E aí eu trago uma questão de quando a gente está falando de consumo, de consumidores, para que a gente reflita sobre posicionamento da marca, qual é a distribuição dessa marca, qual a qualidade ou funcionalidade e qual é o custo-benefício dos meus produtos, né, dos meus serviços e assim por diante. Legal que a gente parar para pensar um pouquinho em experiência anterior, o que tem dado certo, o que deu errado, porque isso serve como referência para que a gente possa atualizar aquilo que já deu certo e aprimorar, principalmente no sentido que isso possa agregar valor à minha marca, agregar valor ao meu conceito, agregar valor
a meu brand, né? Vamos dizer assim, né? Acho que é importante a gente avaliar esse conceito de agregar valor. Lembrando dos diversos veículos de comunicação ou ferramentas, alguns teóricos da nossa área não gostam de que a gente trate isso como ferramentas da comunicação, né? E acho que é importante a gente trazer uma perspectiva e chamar isso de elos, né? Quais são os elos que a gente pode utilizar para realmente criar canais com os nossos diversos públicos, e assim por diante. Martim Barbeiro prega muito isso, né? Que são mais do que meios, né? São mediações. E aí, quando a gente fala em mediações, a gente lembra de Roberto Porto Simões, né? Que fala que as relações públicas estão inseridas na micropolítica, que é a arte de harmonizar interesses dentro da organização, no trato com seus diversos públicos, lembrando de todas aquelas perspectivas daquele quadro que a gente passou no nosso segundo encontro desta disciplina. Aí, na última aula, a gente tratou sobre a questão da identificação dos circuitos, que mais uma vez eu trago e deixo essa questão, principalmente sim, por onde aquele público passa, né? Qual o circuito dele, qual o local, o que ele frequenta no seu dia a dia e o quanto minha marca aparece, né? E como ela aparece, trazendo um conceito, defendendo uma ideia, né? Defendendo uma ideologia, se posicionando numa questão política, fazendo uma comunicação de interesse público, enfim, né? O quanto minha marca contribui nesse circuito ou nesses lugares que aquele meu público de interesse frequenta. Dando andamento, eu pedi para que vocês fizessem uma avaliação, né? Uma busca sobre o que de fato seria essa função administrativa, função estratégica, função mediadora e função política da nossa área, que é pregado por Margarida Kunsch. Então, como função administrativa, as relações públicas visam atingir toda a organização, fazendo as articulações necessárias para maior interação entre setores, grupos e subgrupos. Lembrando que a função administrativa, a comunicação administrativa, ela se dá entre os setores da minha organização. Então, como a produção faz o diálogo com o almoxarifado, como eu torno isso mais leve, como eu torno isso mais rápido, também pensando numa questão de logística, para que não falte insumos ou matéria-prima na minha produção, como é que se dá esse diálogo, como é que eu melhoro o setor de vendas com o setor de produção, comunicando ele o quanto ele precisa produzir para o próximo mês, enfim. Eu acho que essa função administrativa das relações públicas, ela pode trazer altos rendimentos, desde quando a gente torne mais claro, quando a gente consiga construir esses canais, ou mais do que canais, que a gente possa trazer mediações para esse meio, no sentido que tenha uma livre comunicação e que seja um tanto quanto transparente diante dos desafios organizacionais. Função estratégica, isso é extremamente batida, mas importante quando a gente fala em estratégico, eu gosto bastante da Kunsch, porque ela fala que é fortalecer o lado institucional, e isso tem a ver com o conceito da marca, tem a ver com a imagem, com a identidade, com o valor da marca. Isso é extremamente importante, Então, qual o posicionamento que eu sigo e como os públicos vão enxergar o meu produto, o meu serviço ou a minha própria organização. Isso tem tudo a ver com diretrizes. Eu acho que
pode parecer clichê, mas missão, visão e valores ainda está em alta, desde que isso seja colocado em prática, tá? A gente não pode só ter no papel, mas quando a gente pensa em diretrizes organizacionais, é o que vai sim fazer com que todo mundo caminhe em uma mesma direção, né? Para que a gente possa atingir os nossos objetivos, para que ninguém, né, ande contra a maré e assim por diante. Mediadora, né? E aí fazer as mediações entre as organizações e seus públicos é uma função precípua das relações públicas. Não se trata simplesmente de informar, prestar informações, mas de praticar a comunicação no seu verdadeiro sentido etimológico. Comunicação significa tornar comum, estabelecer comunhão, participar da comunidade através de intercâmbio de informações. E essa frase é do professor Ciro Couto, que vocês tiveram acesso no último Concentra. Ele foi o nosso primeiro palestrante lá no final do ano. Eu acho que essa questão de tornar comum é muito forte no sentido de estabelecer comunhão. Isso significa que todos têm direito à comunicação, todos precisam ser ouvidos, todas as veias da comunicação, elas precisam ter alguma interligação, enfim. A professora Carla Lechugo, ela fazia um comparativo muito interessante da empresa com o corpo humano, né? Falando que o coração são as finanças, a parte de planejamento e alta administração, o cérebro que vai pensar em tudo isso, né? E ali tinha vários setores da empresa dentro do corpo humano, e a gente fala assim, tá, mas e as relações públicas, onde elas se encaixam em tudo isso? E ela dava um exemplo que as relações públicas devem agir como se fossem as veias do corpo humano, no sentido de levar oxigênio para todos os órgãos, para que ela possa caminhar bem, para que ela esteja num estado físico bom e um estágio mental também interessante, para que ela consiga todos os dias encarar os desafios e a dinâmica do mercado de trabalho. E por último, função política, principalmente quando a gente está falando na questão do poder, né? O poder se insere, né, é cultural essa questão da busca pelo poder. As marcas também buscam essa questão do poder. E aí a Margarida Kundt traz para a gente que a função política lidam basicamente com as relações de poder dentro das organizações e com a administração de controvérsias, confrontações, crises e conflitos sociais que aconteçam no ambiente do qual fazem parte. Pessoal, ainda trago uma questão para afirmar que o assessor está presente na organização, com serviço para otimização da comunicação e resolução de problemas, e precisa ter uma posição fria e profissional para aconselhar a direção sem deixar-se influenciar por outros fatores externos. Bom, o que a gente tinha preparado então para esse primeiro nosso encontro é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição no chat. Também, se vocês quiserem debater essas questões no fórum, a gente está à disposição de todos. Obrigado e tenham uma boa noite. Entrem em tarefa para que vocês possam realizar a tarefa da nossa aula de hoje. Um abraço.